Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é um prazer falar com o senhor. Bom dia. A pressão internacional em cima do senhor era grande já há muito tempo por razões que o senhor disse naturais de países que têm medo que o Brasil utilize, por exemplo, região da Amazônia para fazer terra agricultável, derrube árvore para fazer terra agricultável e compita com esses países no cenário internacional. Isso foi uma colocação clara que o senhor teria colocado. Haveria a perspectiva implícita de que para conseguir vacinas, isso já não está acontecendo, porque a gente está conseguindo vacina uma atrás da outra. Estamos fechando o contrato, pelo menos, né? Não estamos conseguindo porque não tem vacina. Não tem para o mundo, não é para o Brasil, não tem para o mundo. Mas que para melhorar essa situação de vacinas, principalmente em relação aos Estados Unidos, o Bolsonaro teria que mandar o senhor embora, né? O Bolsonaro mandou gente embora pra caramba, até os ministros militares ele chutou, e até agora o senhor continua sentado aí na cadeira. E uma coisa importante é saber qual é o seu relacionamento com o governo Biden, que é um parceiro importante do Brasil. Os Estados Unidos são parceiros importantes do Brasil. A situação andou meio arranhada depois que o Bolsonaro apoiou o Trump, que foi o pior presidente da história americana, tanto que o Biden assumiu e já está vacinando 2,5 milhões de pessoas por dia. Em algum momento, o presidente da República colocou em choque a sua posição de, olha, o Ricardo, Ricardo, vou mandar você embora porque senão não vem vacina. Chegou a esse ponto ou não, ministro? Bom dia ao senhor e obrigado por nos atender. Datena, é sempre um prazer estar aqui no seu programa com você. Eu estava assistindo, só um minutinho aqui, assistindo você falar da questão do transporte coletivo, e eu que já fui secretário em São Paulo, conheço nosso estado bem, a gente sempre ouve duas coisas, que as sacanagens do setor público estão no setor de transporte coletivo e no lixo. Então, basta dar uma remexida aí que a coisa aparece. Mas Não, é bom o senhor repetir isso. É bom o senhor repetir isso para não me deixar sozinho na ribanceira. O senhor sabe do que eu estou falando. É bom o senhor repetir isso. É legal o senhor repetir isso. O senhor que já foi secretário de transporte, é bom o senhor repetir isso. Não, eu te digo assim, na área pública brasileira, no Brasil todo, normalmente, onde a turma faz sacanagem é na parte de transporte coletivo e coleta e destinação de lixo. Sim, pode olhar que não digo nesse governo, nessa prefeitura, etc. Estou dizendo de maneira geral, conceitualmente, são as áreas onde tem os contratos de emergenciais, tem grandes volumes de dinheiro, tem coisas inexplicáveis. Enquanto secretário de São Paulo, o senhor sofreu pressão nessa área? Eu fui secretário de meio ambiente, né? Não fui de transporte. Então, mas a área de meio ambiente nós fechamos, Datena. São Paulo tinha 112 que também é uma área lixões. complicada. Complicadíssimo. Nós fechamos. São Paulo, dos 645 municípios do estado, quando eu fui secretário, nós fizemos um levantamento inédito que mostrou que dos 645 municípios, 112 eram lixões. Isso foi feito pela CETESB. Nós começamos uma campanha estadual de lixão zero e fomos multando, fechando, fiscalizando, a ponto de que chegamos a 9, só 9 dos 112. Todos os demais foram ou arrumados ou fechados. Daí a pressão em cima de mim quando eu era secretário. Mas foi importante que o senhor deu um depoimento a esse respeito aí, do transporte público e também da coleta de lixo. Foi importante porque se eu desaparecer hoje, já tem uma autoridade do governo que está sabendo aí, a Polícia Federal pode procurar essa autoridade do governo, que é o ministro Ricardo Salles aí, que está aí para dizer, olha, eu estava ouvindo o Datena falar um pouquinho antes dele sumir, desaparecer. Aliás, eu queria mesmo desaparecer para que esses caras se ferrassem um dia por ter cometido algum deslize, qualquer um deles. Esses babacas que acham que a gente tem medo deles, idiotas que a gente acha que a gente tem medo deles. Mas em relação à sua posição aí no cargo do Ministério, o presidente Bolsonaro chegou a comentar com o senhor que o senhor poderia sair ou não? Não, o que aconteceu ano passado, não, nunca comentou isso, e você citou a questão dos Estados Unidos.
Claro, o cargo é do presidente. Se um dia o presidente precisar trocar a mim ou qualquer outro ministro, o cargo é dele. Foi ele que foi eleito, ele teve os 58% dos votos. Então, ele troca quem ele quiser, na hora que ele quiser, pelo motivo que ele quiser. E eu, inclusive. Mas, dito isso, os Estados Unidos, na parte ambiental, com o secretário Kerry, que foi apontado pelo Joe Biden, tem tido um excelente relacionamento conosco, ao contrário do que alguns urubus aí ficavam dizendo, que ia ser um caos, que o Brasil não ia ter interlocução. Muito pelo contrário. Nós temos tido uma excelente interlocução com o governo americano. Eu mesmo tive reunião com o próprio Kerry e temos tido reuniões semanais, com a equipe dele, o Jonathan Pershing, que é o braço direito dele. Inclusive, hoje temos uma na parte da tarde. Para quê? Para avançar nas negociações do Acordo de Paris, né? Muitos outros países que falam muito de questão climática e meio ambiente só nos enrolaram, e os Estados Unidos, com a sua postura pragmática, que cobram resultados, mas também participam da solução do problema, têm negociado conosco de maneira muito construtiva. Acho que hoje, os Estados Unidos, sob o comando do Kerry na parte ambiental, a Inglaterra, com o ministro Alok Sharma, que é o presidente da COP no final do ano, e a União Europeia, dentro dessa tratativa agora, em que a Europa, em que Estados Unidos e Inglaterra estão muito fortes nessa negociação, eu acho que nós temos, pela primeira vez, o Brasil, condições de colocar dinheiro, né, dinheiro grosso, assim, volumes significativos de recursos para o Brasil remunerar os seus créditos de carbono. Quer dizer, reconhecerem financeiramente, que discurso, troféu de honra ao mérito, certificado, a gente não precisa, nós agradecemos. Se tiver recurso bom mesmo para a gente cuidar da Amazônia, cuidar das pessoas da Amazônia que foram esquecidas, o recurso é muito bem-vindo e a gente está lutando por isso. Importante o relacionamento com o governo americano, que continua sendo a maior nação econômico-militar do planeta. É fundamental o relacionamento com o governo Biden. Se o senhor diz que o relacionamento é bom, é um grande passo para os dois países. E não se ficar com aquela impressão que, de repente, pode ter uma intervenção ou por parte dos americanos ou de países do G8 da Amazônia. Eles estão querendo ajudar o Brasil a manter a floresta amazônica e principalmente de agressões externas mesmo. Pelo que eu estou entendendo é isso. É claro, contra garimpo ilegal, é claro, contra madeireiros ilegais, mas também de agressões externas que patrocinam muitas vezes esse garimpo ilegal e essa extração de madeira ilegal. E ficam com um discurso na ONU e agem de outra maneira por baixo dos panos. Os Estados Unidos não querem tomar a Amazônia do Brasil, né? Para as criancinhas entenderem o que nós estamos falando aqui, porque dizem que ensinam o Brasil sem a Amazônia. O Brasil a Amazônia é nossa, não é do Brasil. Isso está claro no relacionamento do governo americano com o brasileiro? Não, está bem claro, Datena. Eu acho que essa preocupação de invasão, de soberania, a gente não precisa ter. Eu acho que eles têm uma cobrança legítima sobre o Brasil do que diz respeito à conservação da floresta. O que nós temos dito? A grande preocupação hoje nos Estados Unidos, essa do Kerry, do presidente Biden, é o tema da mudança climática, né? As emissões de gases de efeito estufa, que são uma ameaça ao planeta. A China representa 30% das emissões mundiais. Os Estados Unidos, 15%, a Europa, 14% e a Índia, 7%. Ou seja, e o Brasil? Essas quatro regiões do planeta, 66%. O Brasil é 3%. 3%. Então, dos 3% que nós somos, portanto, não somos o grande vilão das emissões do planeta, dos 3%, o desmatamento é metade, ou seja, é 1,5%. O que eles estão nos cobrando? Que a gente enfrente esse 1,5%. Qual é a nossa postura? Pode contar com a gente, nós vamos enfrentar. Mas da mesma forma que nós não fomos o país, e não somos até hoje, que prejudicou a camada atmosférica, os gases de efeito estufa, quer dizer, essa conta não é nossa, mas a gente topa participar para solucionar. A gente quer que vocês participem também da solução do problema do desmatamento. Ou seja, você me chama para dividir a tua conta das emissões e eu te chamo para dividir a conta do combate ao desmatamento aqui também. Eu acho que é bastante justa essa postura, né? Foi feita uma denúncia aqui pelo Aldo Rabelo, que é comunista até na cueca. E é um cara que eu gosto muito, é meu amigo.
Já vão dizer que eu sou comunista aqui. Eu entrevisto o Bolsonaro, eu sou da extrema-direita. Eu entrevisto o Ciro, eu sou da extrema-esquerda. Agora eu falei que eu sou amigo do Aldo, que é comunista, vão dizer que eu sou comunista. Cada dia eu sou uma coisa que eu queria dizer para esses idiotas que eu sou pela Constituição brasileira e pelo povo. Que fique bem claro. Mas o Aldo disse aqui nesse mesmo programa, e disse na televisão, que existem ONGs, eu vou voltar a esse assunto que é importante, ONGs dentro da Amazônia onde nem o Exército Brasileiro entra. E os índios brasileiros daquelas comunidades não falam português, mas falam francês, inglês. Essas ONGs realmente estão sob suspeita, representam interesses humanitários e sem fins lucrativos. Elas estão sendo investigadas ou não? Eu acho que em qualquer segmento da Atena, como em qualquer segmento, tem de tudo, tá? Eu fui bastante, aliás, ontem eu estava na Amazônia, ontem eu estive lá no Pará, na cidade de Santarém, em Cachoeira do Aruã, onde aquelas madeiras foram apreendidas. Eu fui lá ver se tinha coisa errada mesmo ou se havia um excesso. Depois, se você quiser, eu te conto esse episódio. Mas eu acho que tem de tudo na Amazônia. Você tem algumas ONGs e alguns serviços feitos por entidades sem fins lucrativos que são bons serviços. Em meio às boas ONGs, tem muita ONG que não faz nada de bom. Também não digo que seja bandida, mas não faz nada de bom. Não traz o resultado que eles dizem que trazem. E também tem no meio gente que faz espionagem da biodiversidade, faz coleta de amostra de minerais para levar para interesses inexplicáveis lá fora. Tem de tudo. Qual é o grande critério que diferencia? E a palavra ONG, o que é? Organização não governamental. Então, enquanto ela faz coisas lícitas, porque ilegalidade nós não vamos permitir de jeito nenhum, não importa a origem do dinheiro. Mas enquanto as coisas que elas fazem forem lícitas, ainda que não sejam produtivas, não tragam resultado, mas o dinheiro que as financia é privado, é problema dela. Né? O problema... Caiu na hora aí. Caiu aí. Caiu voltar, na hora, vamos ver. Desculpa. Tá com sono, a Band News está me ligando voltou. aí. A Band News está me ligando aí. Mas o Garrafa, pede para o Garrafa, é o seguinte, a gente está combatendo inimigos externos. Se de repente inimigo interno começar a combater a gente, nós estamos ferrados. Avisa a Band News que nós fazemos parte do mesmo grupo. E se o cara da Band News não sabe que o ministro está dando entrevista aqui, o responsável tem que ser mandado embora, porque o cara tem que saber que o ministro está dando entrevista aqui e que ele está derrubando a nossa linha. Será que a Band News não sabe disso? Se não souber, o cara que manda na Band News tinha que pegar o boné e ir embora. Como é que pode a Band News, não é a Record News, a Globo News, a CNN News, é a emissora do grupo ligando durante uma entrevista e atrapalhando a entrevista. Então avise os caras aí, pô. Avise os caras aí. O ministro ia falando, pois não, o senhor pode terminar, porque às vezes soa como coisa de teoria da conspiração, não é? Olha, tem gente fazendo espionagem da biodiversidade. Foi a coisa mais séria dita aqui até agora que eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Porque parece teoria da conspiração. E o ministro não ia falar sobre teoria da conspiração numa entrevista séria. Deve ter serviço de informação, agência de informação, que realmente o Brasil tem, serviço de inteligência, para saber que tem gente espionando a nossa biodiversidade. E depois eu vou dizer por que é importantíssimo, mas o senhor pode terminar. Bom, mas só concluindo aqui, Datena, então, quando o recurso vai para essa ONG e ela faz um trabalho lícito, mas o recurso é privado, a gente não vai indagar se ele é eficiente, se ele traz o resultado que está marketeando ou não. Não é problema nosso. Agora, como o nome, organização não governamental, ele pressupõe que isso não vive do governo, mas se quiser verba do governo, ou passar a verba por dentro do governo, que muitas vezes acontece isso, organismo internacional manda o dinheiro para o governo repassa para onde? Nesses casos, o governo não tem só o direito, o governo tem a obrigação de saber para onde vai o dinheiro, que tipo de trabalho que está sendo feito, se esse trabalho está alinhado com o interesse nacional, inclusive do ponto de vista político, evidentemente. Então, essa é uma questão fundamental. Não quer pitaco do governo? Perfeitamente, não pega dinheiro do governo. Agora, se pegar dinheiro do governo, vai ter que explicar para o governo o que está fazendo na Amazônia.
isso que você falou do tráfico de animais, de biodiversidade, isso existe sim. Não, a coisa mais importante, que o cara conhece a Amazônia como pulmão do mundo. Ele é pulmão do mundo, mas ele está no Brasil. Realmente fornece grande parte do oxigênio mundial, é uma floresta importantíssima, é fantástica. Agora, a biodiversidade vai desde a fauna à flora, né? Desde animais ao mais importante, que é a flora, porque na Amazônia, você pode ter certeza que você tem cura para, se não todas, a maioria das doenças do Brasil. Possivelmente na Amazônia você tenha, isso por explicação científica, não é desse imbecil que vos fala. Na Amazônia você provavelmente tem a cura do coronavírus, tem um remédio contra o coronavírus. É possível que tenha, porque a biodiversidade, remédio é feito de planta, a maioria dos remédios, a maioria brutal desses remédios vem de base de planta. Do pajé que de 7 mil anos atrás misturava ervas e dava certo. Não era à toa, querido, não era mágico. É porque ele era um químico da época. Então, os grandes laboratórios mundiais têm interesse pra caramba na Amazônia, porque ali tem grande parte... É a Band News que continua ligando. Ô, Garrafa, liga pra esses caras aí, manda o cara procurar a turma dele, pô. Será que ele não tá nem ouvindo a nossa rádio aqui? Ô, Thaís, precisamos de uma... eu não vou falar intervenção, senão vou falar que eu tô querendo golpe aqui. Mas liga pro cara da Band News aí, manda o cara para de torrar a paciência, pô. Então, os grandes laboratórios têm interesse da biodiversidade da Amazônia, porque ali tem remédio pra caramba, ou já descoberto, ou base de remédios a serem descobertos. Até aí eu tô enganado ou não, Ricardo? Tá. Datena, você tá corretíssimo. A Amazônia tem uma riqueza de biodiversidade enorme. Não é à toa que a gente fala do potencial da bioeconomia. Você gerar empregos, enfim, criar oportunidade de melhoria de vida para as pessoas, trabalhando justamente na agregação de valor do produto da biodiversidade. Agora, para a gente poder transformar esse produto que você destacou bem, esses princípios da fauna, da flora, micro-organismo, enfim, produtos da biodiversidade, para transformar isso com interesse comercial, em escala, com investimento, com laboratório, é preciso que a gente tenha uma política de atração do setor privado. Quer dizer, você não vai desenvolver esses empregos, essa dinâmica econômica, só dando dinheiro para a ONG e para acadêmico fazer estudo que nunca chega em lugar nenhum. Você tem que atrair empresa. É a chamada ocupação sustentável. É a chamada ocupação sustentável. Você entra no lugar e não destrói o lugar, gera divisas para o país e gera conquistas impressionantes à humanidade. Você não tem impacto ambiental, porque tudo tem que ser feito com um controle rígido ambiental, até com o controle não só do país, mas de organismos internacionais. Você pode atrair capital estrangeiro que gere divisas e que preserve o local e que produza aí conquistas inimagináveis para a humanidade. Isso chama-se desenvolvimento sustentável. A gente não pode ficar na era da idade da pedra. Eu também sou ambientalista, mas eu sou a favor de uma ocupação da Amazônia sem agredir a Amazônia, até com participação internacional, não tem problema nenhum. Você entendeu? Desde que eles paguem por isso, não tem problema. Vai gerar campo de trabalho e daí por diante. Agora, desde que não destrua o meio ambiente, ninguém é idiota aqui para querer destruir a Amazônia. Pelo contrário, quem mais tem interesse em manter a Amazônia é o Brasil. É isso mesmo, está corretíssimo. Todas as atividades têm a maneira certa de você fazer. Você sabe que no Pará, onde eu tive ontem, eu não fui nesse lugar especificamente, mas no Pará existe uma floresta nacional, uma flona de carajás, né, com grande potencial de ferro, de minério de ferro. A Vale tem a concessão da exploração do ferro lá em Carajás. Ela explora cerca de 3% da área de maneira sustentável, com regras ambientais, e com o recurso que ela ofere desses royalties do minério de ferro, ela cuida dos outros 97%. É a área mais bem cuidada do Pará. Por quê? Porque você tem desenvolvimento econômico, tem prosperidade e tem regras ambientais claras, entendeu, Datena? Então, essa questão que você suscita é correta. Ter o desenvolvimento da Amazônia, ter as regras ambientais, ter uma prosperidade que é uma garantia da conservação.
Que o presidente gosta do senhor e confia no senhor, não há dúvida, porque por muita gente o senhor já não estaria aí falando comigo como ministro. Ele gosta demais. Mas também é o seguinte, é que nem o pai que corta a mesada do filho. O seu orçamento, se não é o menor da União, é um dos menores. E foi anunciado um gasto de um corte de R$1 bilhão no seu ministério. O senhor vai ter que ser mágico. E é por isso que a gente precisa de ajuda internacional também para proteger o nosso meio ambiente, porque o seu orçamento deve ser o mais curto não sei se tem outro ministério, deve ter outro, mas o seu é um dos que menos tem orçamento para cuidar. Sim, imagino até quais sejam, mas para cuidar de uma nação que tem florestas, porque preservou, né? Não é só a Amazônia, o Brasil tem área ambiental que os gringos acabaram com tudo, e por isso que eles querem que a gente conserve a nossa. E a maior digital criminosa dos países do exterior vai procurar o que eles têm de verde lá, o que eles têm de bicho lá. Essa é a maior digital de quem fica apontando o dedo pra gente. Pergunta quantas florestas eles têm no seu território e compara com as nossas. Agora, para proteger um continente de florestas, não é? E principalmente a Amazônia, cortar o orçamento não dá certo. Como é que o senhor se vira com isso? Nós pedimos lá no Congresso, porque quem vota a lei orçamentária é o Congresso Nacional. E o Congresso fez alterações na lei de orçamento que aumentaram muito o orçamento de duas rubricas e também o das emendas. E vários ministérios tiveram os seus orçamentos reduzidos, dentre eles o Ministério do Meio Ambiente. Esse ano, em especial que a gente tem as negociações internacionais, é um ano que a gente precisa mostrar que nós realmente estamos fazendo a coisa certa na área ambiental. E a questão orçamentária é um pré-requisito para isso importante. Nós temos, é claro, a fonte estrangeira, que pode nos ajudar muito, nós temos a conversão de multas, o processo que foi decorrente do decreto assinado de conversão de multa, né, em que o autuado pode confessar, parcelar sua multa, a gente converte isso em ações, mas é importante esse cuidado orçamentário, sim, você tem razão. Essa história das emendas é aquilo que o Bolsonaro não queria ter caído nunca, não é? Mas caiu na velha política com esses aliados do Centrão. Tem alguns que eu nem queria ouvir falar, mas o que vai se gastar de emendas é o preço de você estar num país que não é república coisa nenhuma. Isso aqui é república só no nome, República Federativa do Brasil. Isso aqui é parlamento. Sem o parlamento, o cara não governa. Sem o parlamento, ele não governa. Aí tem que distribuir dinheiro para gente que a gente sabe muitas vezes não vai usar de forma correta, mas isso é outro assunto. Bom, eu vou conversar com o Onyx sobre a mudança dos ministérios, né? Ele está mais afeito a responder sobre isso, mas com o presidente mudando o ministério toda hora, qualquer cargo é um banco ejetável, né? Aqueles bancos. Eu voei num caça da Marinha há pouco tempo atrás, aí no briefing de voar no caça da Marinha, eu lá já quase todo borrado dentro do macacão, o briefing era o seguinte: olha, se o piloto morrer ou desmaiar, eu falei, como? O piloto morreu ou desmaiar? Não, estamos vendo todas as possibilidades. Você tem que ejetar esse botão aqui. Eu falei assim, mas como? Não, e aí você é ejetado do avião. Eu falei, e daí? O que eu faço? Eu falei, não, você não faz nada, porque cai o banco junto com você e abre o paraquedas automático. Eu falei, mas e o banco afunda comigo? Eu falei, não, o banco separa. Eu falei, e você fica boiando lá no meio do oceano, porque a gente tem aeronaves ali do lado para, claro, com todo o esquema de segurança, para te resgatar. E eu até hoje não sei como é que eu montei nesse avião e fiz um voo maravilhoso. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Mas os ministérios hoje no Brasil são mais ou menos comparados a esse banco ejetável, né? Você está preparado para ser ejetado a qualquer hora, não é, ministro? Bom, eu como sou um passageiro obediente, eu confio no piloto, que é o meu presidente Bolsonaro. Acho que ele não vai nem desmaiar, nem derrubar a aeronave. Então a gente vai no banco aqui, mas por via das dúvidas eu vou olhar o macacão, esse macacão aí que você falou, para ver se tem um aí. Dá uma olhada no paraquedas, confere o paraquedas principalmente, que é o mais importante.
Ministro, foi um prazer falar com o senhor, ótimo dia, fica com Deus. Prazer, Datena, sempre bom. Um abração, obrigado. Abração.